Bem-vindo! Psicografias e relatos espirituais. Gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Se o conteúdo lhe agrada, lhe peço humildemente que deixe o seu gostei. Se possível, compartilhe o conteúdo também. Do livro Pedaços do Cotidiano, psicografado por Zíbia Gasparetto, relato do espírito de José Silva Bastos. Aconteceu. Tudo começou naquela manhã, em que fui acometido de um derrame cerebral. O atordoamento, a inconsciência e depois, parecendo-me acordar de um sonho, o leito do hospital, o corpo pesado e, sem obedecer-me, estendido na cama, qual instrumento inútil e sem controle. A princípio, pensei que estivesse vivendo um pesadelo, desses que já tivera muitas vezes, querendo mexer o corpo, gritar, acordar, sem muito sucesso. Lutei para falar, gritar, acordar, mexer-me no leito, mas não consegui. Inútil dizer do meu pavor e do meu desespero. Tentei gritar, abri os olhos e ouvi sons guturais saindo da minha garganta. Vislumbrei o rosto aflito da minha mulher, debruçado sobre mim, ansioso. O que estava acontecendo? Estava atordoado, mas mesmo assim vislumbrei vários rostos, a debruçarem-se sobre mim, como a querer ajudar-me. Eu estava em pânico, sentia-me sem forças em meio à gigantesca barreira e não conseguia falar. Percebi, após tremendo esforço, que conseguia movimentar a mão direita e ouvi exclamações de alegria de Isabel, minha mulher. Desde esse dia, minha luta começou. Às vezes, sentia-me muito leve e conseguia olhar no leito meu pobre corpo imóvel, adormecido. Não quero morrer, pensava apavorado e mergulhava no corpo de carne querendo acordá-lo, usando para isto todas as forças que dispunha. Tudo inútil. Ele não me obedecia. E o que acontecia era que eu ficava atordoado e confuso. Sofria muito. Aos poucos, fui percebendo que me sentia muito melhor fora do corpo. Quando, apesar de assustado e do medo de morrer e do atordoamento, podia perceber melhor o que se passava no quarto. Minha pobre Isabel, tão sofrida, tão resignada. Quantas coisas gostaria de dizer-lhe. O quanto lhe era grato por tantos anos de vida em comum, e cujo valor eu começava agora a perceber. Eu sabia que não estava morto, porém não compreendia como podia estar fora do meu corpo, e sempre que a ele eu queria voltar, sentia-me mal. Percebi que com o tempo, que embora Isabel estivesse nervosa e preocupada e meus filhos entristecidos, quando eu me aproximava dela, se a abraçava, sentia-me melhor, apesar da tristeza e da angústia que me acometia. Assim, estava um dia quando o médico chegou e, junto com Isabel, dirigiu-se ao meu corpo estendido no leito. Curioso, encostado a Isabel, os acompanhei. Eu já sabia que se tentasse movimentar o corpo, perderia a consciência. Por isso, colei-me mais a Isabel, que sentia um pouco de tontura. O médico amparou-a, obrigando-a a sentar-se em uma cadeira ao lado do leito. Dona Isabel, sinto muito, mas seu marido não dá acordo de vida. Não sai do estado comatoso. A senhora precisa descansar. Já está há mais de 2 semanas neste quarto
e deve ir para casa. Eu designarei uma enfermeira excelente para tomar conta do nosso doente. Ou, se quiser, outra pessoa da família poderá ficar. Precisa de descanso urgente. Isabel começou a chorar. Pobre do Antônio, doutor. Tenho visto pessoas com derrame voltarem aos poucos ao normal. Estou esperando que ele acorde. Já abriu os olhos, tentou falar, mexeu a mão. O médico abanou a cabeça. Lamento dizer que o estado do nosso paciente é grave. Houve paralisia generalizada e ele não tem respondido aos estímulos do tratamento. Ele pode morrer? Deus é quem sabe, dona Isabel, mas ele corre esse risco. Meu susto foi tão grande que me atirei ao corpo estendido no leito, num esforço supremo para dominá-lo. Abri os olhos e tentei falar, mas não consegui. Estava apavorado. Queria dizer que não estava morrendo e que eles não desanimassem. Porém, não pude. Senti-me terrivelmente mal, pesado como um chumbo, coração descompassado, em desespero. Durante vários dias permaneci nessa luta. Saindo do corpo, sentia-me leve, mas sempre que o médico aparecia, eu atirava-me ao corpo querendo acordá-lo. Como o médico poderia declarar-me morto se eu estava ali, vivo, incapacitado? Não sei quantos dias permanecia assim. Só me lembro que um dia uma senhora apareceu para visitar-nos. Isabel não a conhecia. Uma prima lhe pedira que nos visitasse. Era espírita. Abraçou minha mulher com amizade e disse-lhe convicta: vamos fazer uma prece. Seu marido não compreende o que está acontecendo. Sofre por isso. Teme a morte. Olhei-a admirado. Ela sabia o que me estava acontecendo. Iria, por fim, ajudar-me a sair daquele sofrimento. Não quero que ele morra, disse Isabel chorosa. Eu sei, respondeu ela. Mas isso é Deus quem decide o que é melhor para ele. Como querer que ele viva prisioneiro de um corpo destrambelhado? Assustado, olhei-a receoso. Ela, calma, levantou-se e, colocando a mão sobre a cabeça de Isabel, orou, pedindo a Deus compreensão e paz. Eu vi chegar um médico e duas enfermeiras, mas não era um médico de costume. Olhei-o assustado e ele me sorriu. O que estava acontecendo? Ele está me vendo. Teria sido um milagre? A senhora aproximou-se do meu corpo estendido no leito, espalmando a mão sobre a testa. Disse emocionada: Antônio, percebo o seu sofrimento. Não tenha medo. Deus é misericordioso e bom. Confie nele. A vida é eterna e a morte é ilusão. Você continuará vivo, mesmo quando seu corpo for abandonado. Veja ele. Está destrambelhado e sem condições de continuar a obedecer-lhe. Entregue-se a Deus e deixe que seus enviados o ajudem a vencer essa etapa difícil. Vamos ajudar Dona Isabel, que adoece nesse estado de coisas. Aceite a vontade de Deus e tudo se resolverá. Sua família será amparada pela misericórdia divina. Não tema. Um dia, quando você estiver livre, poderá voltar a vê-los.
Aceite a vontade de Deus. Lágrimas caíam dos meus olhos tristes, mas com fé acompanhei a prece que ela fazia. Tinha de pensar em Deus. Só Ele poderia ajudar-me. Olhei o médico e ele aproximou-se. Vim ajudá-lo a desligar-se. É preciso, indaguei em lágrimas. Sim, confie em Deus. As enfermeiras de olhos bondosos, feições agradáveis, aproximaram-se, oferecendo-me a maca. É preciso deitar-se. Dormirá a sono tranquilo, e quando acordar, estará bem melhor. Com lágrima nos olhos, aproximei-me de Isabel, que chorava baixinho, e beijei-lhe o rosto e as mãos, profundamente comovido. A senhora ainda orava e percebi que ela me fixava os olhos brilhantes de emoção. Deus a abençoe, disse-lhe, e tenho a certeza que ela me ouviu. Sorriu e disse, vá em paz. Doutor, sou medroso e estou desesperado. Ele colocou a mão na minha e disse sereno, não tema, tudo está indo muito bem. Deitei-me na maca, segurando sua mão amiga, e adormeci. Quando acordei, estava num leito de hospital. Assustado, tentei mover-me e, para minha surpresa, eu consegui. Levantei-me, apalpei-me e, eufórico, chamei. Isabel, estou curado, podemos voltar para casa. Naquele instante, o médico cuja mão eu tinha segurado apareceu-me no quarto e sorridente perguntou, então, Antônio, está melhor? Sim, doutor, estou curado, quero ir para casa ver Isabel, os meninos. Ele sorriu e disse, não pode, Antônio, ainda é cedo. Faz 3 dias que você desencarnou. E foi assim, o meu desencarne. Antônio Silva Bastos.